Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o gênero poema, intencionalidade e características desse gênero. Vamos lá. Então, o poema ele é um texto escrito em versos, então a sua estrutura vai se opor à prosa, que a prosa é o texto, aquele texto narrativo, por exemplo, crônica, conto, tá? Que vai de uma margem a outra da página, e o verso não, o verso é aquele que vai no meiozinho ali, tá? Então essa é a diferença básica. Então, o poema é um texto marcado por recursos sonoros e rítmicos. Geralmente o poema permite outras leituras além da linear, pois sua organização sugere ao leitor a associação de palavras ou expressões posicionadas estrategicamente no texto. Então, o poema, o que ele quer dizer com isso? Que o poema ele nos traz outras intenções, outros significados, além do que está escrito ali dentro daquele texto. Através das palavras nós podemos ter um mundo ali de significações, dependendo de quem lê. Então, na Grécia Antiga, o poema foi a forma predominante de leitura. Tá? Os três gêneros, lírico, dramático e épico, eram escritos em forma de poema. Certo? Então, lá na Grécia Antiga, quem predominava na escrita era o poema, era essa forma predominante, tá? Nos três gêneros descritos ali. Só que a narrativa, ela foi tomando importância, ficando o poema assim, mais relacionado com o gênero lírico, tá certo? Então, o poema tinha uma forma fixa, seus versos eram metrificados, isto é, observavam acentos, a contagem silábica, o ritmo e as rimas. Vamos ver aqui mais para frente. Então, dentro do poema nós temos o eu lírico, que é o eu poético ou o sujeito lírico, que são nomenclaturas utilizadas para indicar o quê? A voz que enuncia o poema. Mas esse eu lírico, essa voz, não é necessariamente o autor do texto, mas sim um eu fictício, que pode ou não ter característica de quem escreveu. Tá? Então o eu lírico é aquela vozinha que está falando lá a história para a gente. Né? No texto narrativo, né? No texto em prosa, nós chamamos isso aí de narrador. Já no texto em verso, nos poemas, nós vamos chamar de eu lírico. Vamos ver aqui um exemplo, né, de um poema intitulado Autopsicografia de Fernando Pessoa. E ele diz o seguinte: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Certo? Então aqui veja que esse sentido que o poeta traz, né, que o texto traz, ele não corresponde exatamente àquilo que foi escrito. Tá? Não significa o quê? Que o poeta ali, quem escreve, ele finja, né, ele seja um mentiroso. Não é isso. Né? Isso porque a arte poética ela vai modelar, por meio da linguagem, essas experiências e impressões causadas no autor. Tá? E é por meio da voz do eu lírico que o poema enuncia. Então, através do eu lírico, é que ele vai dar ali o tom, o sentido para aquele texto, tá certo? O eu lírico dá voz a uma sensação, a um sentimento. A lírica é o gênero das emoções, tá? Então a lírica ali ela vai trazer o quê? A emoção para o texto, para a escrita ali, para o poema em si. Tá certo? Então, quais são as características do poema? Tá? Nós temos primeiro o verso, né? Então, o que é o verso? Cada linha de um poema que corresponde a um verso. O verso é a unidade poética. Então, nós temos ali um poema escrito. Dentro daquele poema, aquela primeira linha escrita é um verso, a segunda é outro verso, e assim sucessivamente. Exemplo, Alma minha gentil que te partistes, de Camões. Isso aí é um verso de um poema. O que é uma estrofe? Né? Outra característica é a estrofe. É um agrupamento de versos. Exemplo, Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente. Aí nós temos dois versos, né? Nós temos, na verdade, nesse poema, 4 versos que formam uma estrofe, tá certo? Vamos lá. Nós temos também como característica a rima. A rima é o resultado de sons iguais ou semelhantes entre as palavras no meio ou no final de versos diferentes. Há vários tipos de rima. Quanto à posição na estrofe, vamos ver alguns exemplos. Então, a rima é aquela
aquela parte, aquela escrita que ela vai se combinar, né? Vai terminar de um jeito parecido, tá bom? Vamos ver esse exemplo aqui, que é um tipo de rima cruzada ou alternada, que a gente pode colocar a letra A, a letra B, letra A e B. Elas são cruzadas ou então elas são alternadas. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada. Marcamos aí o A. É triste e triste fatigada eu vinha. É o B. Aí a letra A lá de cima, fatigada, vai rimar com quem? No terceiro verso vai rimar com povoada. Fatigada, povoada. No segundo verso dessa estrofe, nós temos vinha, marcada ali pela letra B. E vai rimar com o quarto verso, que é tinha, certo? Então esse daí ficou intercalado, ficou cruzada, tá bom? Esse texto é do Olavo Bilac. Nós temos também um tipo de rima interpolada, que é A, B, B, A. Ou seja, o primeiro verso vai rimar lá com o quarto verso, tá bom? E o segundo e o terceiro rimam juntos ali. Então nós temos, para canto de amor, tenros cuidados, temo entre vós, ó montes, o instrumento, ouvi, pois, o meu fúnebre lamento, se é que compaixão dos animados. Então, cuidados no primeiro verso vai rimar com animados lá no quarto verso, letra A com letra A. E instrumento rima com lamento, B com B, tá certo? Vamos lá. Nós temos também a rima emparelhada, que o primeiro e o segundo versos vão rimar iguais, assim como o terceiro e o quarto vão rimar também parecidos, tá? Nós temos aí escavada rimando com estrada, os dois primeiros versos, e os dois últimos, desabrochada com mordendo a rocha, tá? Esse char aí do final vão rimar junto, chá e o chá, tá certo? E nós temos também rimas que são internas, quando rimam palavras que estão no fim do verso ou no interior do verso. Salve bandeira do Brasil querida, toda tecida de esperança e luz, pálido sagrado sobre o qual palpita a alma bendita do país da cruz. Então, nós temos ali querida rimando com tecida. Primeiro verso, querida, lá no final, rimando com o segundo, tecida. Nós temos também pálio sagrado sobre o qual palpita a alma bendita do país da cruz. Então, palpita com bendita, certo? E também vamos ter as rimas que são misturadas, que não tem um esquema fixo, tá bom? Vai depender de quem escreve. E os versos brancos ou soltos, que não segue ali uma métrica, tá? Não tem uma ordem para ser feita. Então, o autor é que ele vai decidir se ele quer rimar, se ele não quer rimar, tá bom? Fica que esse aí é o mais utilizado ultimamente. Então, a contagem silábica dos versos foi sempre muito valorizada, até o início do século XX. Mas daí para cá ela já foi se modificando. Atualmente, nós usamos os versos livres, que o autor ele decide se quer ou não fazer a rima, tá? Qual é a diferença entre o poema e poesia, certo? Nós temos aqui a poesia, o poema como sendo o quê? O texto escrito, o gênero. E a poesia, ela já é o quê? O significado. Tá? Muitas pessoas, eles tendem a tratar poema e poesia como sinônimos, e elas não são, tá bom? A poesia tem a ver com a sensação, com o sentimento, e o poema já tem a ver com o gênero textual, tá? Eles são diferentes, porque a poesia ela pode estar presente numa obra de arte, num pôr do sol, numa música, e o poema não, o poema é o gênero ali que é escrito daquele jeitinho, com aquelas características que nós falamos anteriormente. E aqui nós vamos para o primeiro exercitando do dia, tá bom? Nós temos aqui um poema, A Dança e a Alma. A dança não é movimento súbito gesto musical, é concentração no momento da humana graça natural. No solo não, no éter pairamos, nele amaríamos ficar. A dança não vento nos ramos, seiva, força, perene estar. Um estar entre céu e chão, novo domínio conquistado, onde busque nossa paixão, liberta-se por todo lado, onde a alma possa descrever suas mais divinas parábolas, sem fugir à forma do ser,
por Sobre o Mistério das Fábulas. Esse é um poema do Carlos Drummond de Andrade, tá? Então, ele vai tratar aí sobre dança e alma, tá certo? Então, vamos para a questão. A definição de dança em linguagem de dicionário que mais se aproxima do que está expresso no poema é. Então, nesse poema aí, qual é a definição de dança que vai se aproximar com o que está lá no dicionário? A mais antiga das artes, servindo como elemento de comunicação e afirmação do homem em todos os momentos de sua existência? Será que é essa a definição de dança que está no poema? A forma de expressão corporal que ultrapassa os limites físicos, possibilitando ao homem a liberação do seu espírito? Será que é esse aí? Né? A manifestação do ser humano formada por uma sequência de gestos, passos e movimentos desconcertados? O conjunto organizado de movimentos do corpo com ritmo determinado por instrumentos musicais, ruídos, cantos, emoções? Ou o movimento diretamente ligado ao psiquismo do indivíduo e, por consequência, ao seu desenvolvimento intelectual e à sua cultura? Então, dentro do poema que nós acabamos de ver, qual é a definição que o autor traz parecida com aquela que está no dicionário sobre dança? Alternativa B, a forma de expressão corporal que ultrapassa os limites físicos, possibilitando ao homem a liberação do seu espírito. Por isso que ele trata a dança ali com a alma, é um contraste, né? Ele vai sempre contrastando dentro daquele poema ali, tá bom? Vamos aqui para o próximo. Quebranto. Às vezes, sou o policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Às vezes, sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes, faço questão de não me ver e, entupido com a visão deles, sinto-me a miséria concebida como um eterno, como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponta e denuncio o ponto em que me entrego às vezes. Então é da Negroésia Cult, tá, de Belo Horizonte, esse texto. Então ele vai tratar ali sobre uma ação que aconteceu, o que acontece, né, no dia a dia. É um poema que trata sobre coisas comuns do dia a dia, né? Comuns entre aspas, né? Porque nós temos ali uma ação policial, nós temos aqui presente nesse texto a questão do quê? Do preconceito, né? Então, na literatura da temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência, que foi o que a gente observou lá na leitura daquele poema. No poema, essa vivência revela que o eu lírico, então aqui nós vamos tratar do eu lírico. O que é o eu lírico? É a voz que está presente dentro do texto. Tá? Não é o autor, não é uma experiência que o autor viveu necessariamente. Pode até ser, mas quando se passa para o poema, já é o eu lírico falando, que pode ser quem lê, pode ser eu, pode ser você, pode ser alguém que se identifique. Então esse eu lírico, ele vai dar voz ali para várias pessoas. Então, no poema, essa vivência refere que o eu lírico o quê? Incorpora seletivamente o discurso do seu opressor, submete-se à discriminação com meio de fortalecimento, engaja-se na denúncia do passado de opressão injusta, sofre uma perda de identidade, de noção de pertencimento, ou acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária? O que ocorre aqui com esse eu lírico? Ele incorpora seletivamente o discurso do opressor. Ele se coloca no discurso do opressor, do policial, do porteiro, e aí vai, tá? Certo? Então essa foi a aula de hoje, tá bom? Acessem a plataforma Eduque, lá vocês vão encontrar essa aula, vão encontrar outras aulas, tá bom? E é isso, e até a próxima.